Queridos irmãos e irmãs, vamos entrar na liturgia do 33º domingo do tempo comum litúrgico A. Lembrando que o ano litúrgico é composto de 34 semanas dentro do tempo comum. Portanto, no próximo domingo estaremos encerrando com a festa solene de Cristo Rei do Universo, o ano litúrgico, e depois já iniciaremos um novo ano litúrgico com o primeiro domingo do Advento. A liturgia da palavra nos traz os seguintes textos para reflexão. Com a primeira leitura, Provérbios, capítulo 31, versículo de 10 a 13, depois versículo 19 a 20, e depois 30 e 31 os versículos. O salmo responsorial para a reflexão é o Salmo 127. A segunda leitura que nos é apresentada é da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 1 a 6. E o evangelho é o evangelho de Mateus, capítulo 25, de 14 a 30, são os textos que nos apresenta a liturgia de hoje. Mas o tema principal para a reflexão é sobre os talentos. Na verdade, os três textos bíblicos trazem a reflexão sobre o talento. Minha leitura fala da mulher talentosa, que é uma joia, aquela que coloca seu talento em prol da família, da casa. E a segunda leitura de Tessalonicenses fala da importância de usarmos os nossos talentos para vigiar, nos preparar para a segunda vinda do Senhor. Mas eu quero me deter mesmo no Evangelho, na famosa parábola dos talentos. Por isso o texto começa dizendo que um homem foi viajar e deu para os seus empregados alguns talentos para que eles pudessem negociar. Então, esse homem que foi viajar, é claro que é Jesus Cristo, que ressuscitou e disse que voltaria. Os talentos são as capacidades que ele concedeu a todos nós. Mas é importante nós refletirmos sobre uma tradução que a Bíblia faz. A Bíblia traduzida fala de empregados, mas no original são escravos. Porque eram pessoas que não tinham nenhum direito, não tinham previdência social, eram escravos. Só lembrarmos aquilo que o filho pródigo disse quando ele caiu em si. É melhor ser escravo na casa do meu pai do que ser um homem livre, comendo lavagem aqui no mundo. De fato, muitos escravos preferiam ficar na casa como escravo de um bom senhor do que ser livre e comer lavagem como um mendigo. E exatamente isso que esta parábola quer nos ensinar. Ter Deus como nosso Senhor é melhor para nós do que vermos da liberdade do mundo comendo lavagem e até mesmo vivendo como um mendigo.
Diante dessa reflexão, vamos olhar para a bondade do Senhor. O que Ele faz para os seus escravos. Primeiro, Ele vai viajar e confia os talentos aos escravos. Qual é o Senhor que confia aos seus escravos? Ou nós não vemos essa realidade no tempo da escravidão? Nenhum senhor ou poucos tinham coragem de fazer isso, de confiar os talentos aos seus escravos. Um talento pesava mais ou menos 35 quilos de ouro, então era de fato uma fortuna. E interessante, não somente a confiança, mas a preocupação do Senhor com seus escravos, porque vai dizer que Ele distribuiu para cada um segundo a sua capacidade. Aí já temos a reflexão que Deus não cobra de nós, não pede para nós mais do que nós podemos dar. Ele nos dá conforme a nossa capacidade. Então vai dizer lá que para um que tinha mais energia, que tinha mais forças, 5 talentos. Para outro que tinha um pouco mais energia, 2 talentos. E o outro que era bem fraco, ele concedeu 1 talento, conforme a capacidade de cada escravo, de cada servo. No entanto, é importante nós notarmos e refletirmos. Tem pessoas que não têm muita vontade de crescer, de ir para frente, de produzir, porque se acha incapaz, porque se acha uma pessoa que Deus não concedeu nenhum talento. É importante a nossa reflexão. Não sejamos pessimistas, todos nós somos capacitados, talvez não para 5, talvez não para 2, mas pelo menos para 1 talento nós somos capacitados. O que fica muitas vezes é aquela questão: eu não sirvo para nada, minha mãe já dizia que eu não ia dar nada na vida. E a pessoa se fecha nisso e não se abre para poder colocar em prática os talentos que Deus lhe deu. E muitas vezes, como o servo da parábola, esconde esse talento, enterra esse talento e vai levando a vida sem nenhum sentido. Mas tenhamos consciência. O Senhor que nos deu talento vai voltar e nós precisaremos prestar conta do talento que nos foi confiado. No entanto, é importante nós entendermos: nós não somos donos dos talentos, somos apenas administradores. A nossa família, os nossos estudos, nossos bens materiais, a nossa boa pregação, a nossa voz boa para cantar, o nosso dom de tocar, a nossa capacidade de dar catequese. Todos esses talentos não pertencem a nós. Somos administradores.
E ai de nós se pensarmos que eles são nossos. E pior, ai de nós se não colocarmos os talentos para produzir. E aí, como nos diz a parábola, o Senhor voltou e começou a prestação de conta. Aquele que tinha recebido 5, produziu mais 5. Aquele que tinha recebido 2, produziu mais 2. E aquele que tinha recebido 1, teve medo, porque ele mesmo diz, porque sabia que o Senhor é severo, que colhe onde não plantou e ceifa onde não semeou. E por isso arrumou uma desculpa, colocando no Senhor a culpa pela sua incapacidade. É importante nós notarmos, para aqueles servos que produziram, o Senhor disse: muito bem, servos bons e fiéis, vinde regozijar-te com o teu Senhor. A maior recompensa que nós poderemos esperar de Deus quando colocamos nossos talentos em prática para produzir, exatamente vivermos a alegria de estarmos sempre com Ele, de vir regozijar-se com o Senhor. Esta é a grande recompensa. Não existe recompensa maior do que essa, de ir para a glória do Senhor. No entanto, aquele outro servo que teve medo, que teve preguiça, ou que fez pouco caso daquilo que o Senhor havia lhe confiado, o Senhor vai dizer: servo mau e preguiçoso. Ele não falou que era servo infiel, mas falou que era um servo preguiçoso. E aí está a importância de nós olharmos para as nossas vidas, olharmos para os talentos que Deus nos deu e percebermos que a dificuldade de nós colocarmos o talento para produzir não está no medo, mas na preguiça. E é uma preguiça que não é aquela que você acaba de comer e dá aquela moleza que você quer deitar no sofá. É uma preguiça muito mais perigosa, uma preguiça na alma, onde você não dá sentido para a sua vida. Tem preguiça de colocar o talento para produzir. E quando você tem essa preguiça na alma, você também não é capaz de ajudar o seu irmão, por mais necessitado que ele esteja. E ainda a preguiça de responder ao Senhor a confiança que Ele esteve na sua vida. Então é importante nós olharmos para esse terceiro servo do Evangelho de hoje, da parábola dos talentos hoje, e tirarmos uma lição. Deus não cria ninguém se essa pessoa não tiver algum talento para edificar a sua vida, edificar o mundo, o irmão e até mesmo edificar o reino de Deus. É interessante nós entendemos isso quando nós nos colocamos para baixo, achamos que somos incapazes de fazer qualquer coisa. Lembre-se, até aquele mosquito que causa chikungunya,
que causa a dengue, que causa essas doenças, ele tem uma função na natureza. Uma barata tem uma função importante na natureza, um rato tem uma função importante na natureza. Se até esses insetos, esses bichos peçonhentos têm uma função importante na natureza, quanto mais nós, a imagem e semelhança de Deus. Então, querido irmão, querida irmã, procure o seu talento, se você não encontrou ainda. E se você encontrar o seu talento, não enterre, coloque ele para produzir, porque parece até que o Senhor está demorando. Como vai dizer a parábola, depois de um longo tempo, o Senhor voltou. E com toda certeza ele voltará. E todos nós iremos prestar contas dos talentos que nós recebemos. Não deixemos de colocar em prática esses talentos, porque nós poderemos, infelizmente, ouvir aquilo que o servo medroso, preguiçoso ouviu, e seria a palavra mais dura que nós poderíamos ter ouvido em toda a nossa vida aqui na terra, e nós ouviremos quando chegarmos diante de Deus para o juízo. Servo mau e preguiçoso, deveria pelo menos ter colocado o meu talento no banco, porque quando eu voltasse receberia com juro, e por isso não entraremos para vivermos a alegria de estarmos sempre na presença do Senhor. Pensemos nisso, arregacemos as mangas e vamos trabalhar em pró do reino de Deus. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.